seja bem-vindo a esses encontros missionários, essa live missionária promovida pelo Conselho da 7ª Igreja Presbiteriana de Patos de Minas. Meu nome é Lorena Ferreira e hoje nós estamos aqui em nome da nossa sociedade interna, União de Mocidade Presbiteriana, nossa UMP, carinhosamente chamada de 7ª UMP. Contamos hoje com as presenças ilustres aqui em Patos de Minas, com a Larissa e o nosso querido irmão, pastor e missionário Gutenberg. O Senhor nos deu uma ordem: ide por todo mundo, pregar o evangelho e ser as suas testemunhas até os fins da terra. Essa é uma ordem para todos nós cristãos. Mas alguns o Senhor separou para a obra. Alguns vivem isso intensificamente. Então, baseado em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, quando o Espírito Santo separou Saulo e Barnabé, primeira viagem missionária, o Senhor ainda separa outras mulheres para essa obra. Então, missionário Gutenberg, conte-nos para nós um pouco sobre seu chamado, um pouco sobre a sua conversão, como foi esse processo na sua vida. Primeiramente, queria agradecer à Igreja Presbiteriana de Patos de Minas, e na pessoa do pastor Vaguinho, né? Conheço alguns pelo nome, a Lorena, por esse convite. Estou conhecendo também a Larissa e também o Misael, né? Que eu conheço aí pelo nome. E os irmãos que eu não conheço pelo nome, mas eu sei que os irmãos já devem ter ouvido falar da gente aí. E nós agradecemos por esse convite. Eu sou casado, para quem não me conhece, há 20 anos com a Patrícia e tenho 2 filhos, que é o Azaf, que está com 18 anos, e a Júlia, que está com 11 anos, que fez agora há pouco mês de junho, né? E nós estamos no Senegal há 8 anos e meio, aqui na África Oeste, e o Senegal é um país onde 94% das pessoas são muçulmanos. Nós temos uma realidade religiosa bem desafiadora e eu gostaria de falar um pouco sobre a questão de vocação, de chamado, como a Lorena mesmo colocou a questão. E essa questão da vocação e do chamado missionário aconteceu na minha vida e digo também na vida da minha esposa de uma maneira gradual, de uma maneira não foi repentino, não foi de uma maneira mágica. As pessoas olham para a gente às vezes e elas pensam que as coisas aconteceram muito rápido, que você teve uma vocação, um chamado e você já está naquele lugar onde Deus te chamou. E eu tenho um professor de missiologia que ele dizia que se a gente quer fazer, ele dizia para mim, se você quer fazer missões transculturais, vai durar pelo menos aí uns 12 anos, né? E ele dizia isso porque envolvia a formação teológica, tem pessoas que fazem formações linguísticas, né, antes de vir para o campo. No meu caso, a minha trajetória de vocação e chamada, ela acontece desde a minha adolescência, né, quando eu já de novo convertido, já nos primeiros meses de convertido, né, e Deus já foi trabalhando em mim paulatinamente essa ideia de missões, né. Eu estava contando para a Lorena e a Larissa que quando eu era adolescente e Deus me mostrava, né, eu tive um sonho e Deus fala com a gente em sonhos, né, porque a gente sabe que a palavra de Deus ela é nossa regra de fé. Mas olha só, os muçulmanos, eles se convertem, 50% dos muçulmanos se convertem através de um sonho. Isso é baseado em pesquisa, né? E eu tive um sonho quando eu era adolescente, onde eu me via, na idade de 30 anos, em uma outra nação, falando uma língua diferente, com um povo diferente. Só que isso para mim era muito distante de ser missões, porque eu não sabia nem o que era missões. Mas aí, quando eu comecei a me envolver com a igreja, caminhar com a igreja, aos poucos Deus foi
trazendo clareza para nós. E aí depois eu casei em 2000, e em 2001 nós fomos para o Seminário Betânia, e é onde ficamos 5 anos ali. E nesse percurso de Seminário Betânia, nós tivemos assim uma clareza de que a nossa vocação era Senegal. Embora não conhecesse Senegal, nunca tinha vindo aqui, mas a gente entendia que era Senegal. Inclusive, tivemos convite para ir para outros lugares, né? Como Guiné-Bissau, mas a gente entendia que era Guiné-Bissau, que era Senegal e que era esse o lugar que a gente tinha que vir. E esse percurso, né, de vir, de entender o que Deus queria até a nossa chegada, durou 12 anos, exatamente 12 anos, porque a, a gente fez 5 anos de seminário, depois a gente saiu do seminário, eu fui ainda trabalhar profissionalmente durante 7 anos, e nós esperamos até que a nossa igreja tivesse um entendimento e a visão missionária para o nosso envio, né? Então, isso aconteceu de maneira gradual e assim se deu a nossa vocação. O Hernandes Dias Lopes, ele diz o seguinte, que a vocação, o chamado, ele pode acontecer de duas formas: ou por uma comunicação interna ou por uma necessidade externa, né? Comunicação interna é quando você tem aquela convicção de que Deus está te chamando para desenvolver um ministério específico. E necessidade externa é quando você vê algo, como foi o caso de Neemias, quando viu as ruínas de Jerusalém, ele vê a urgência e ele se dispõe a fazer. Então, tem pessoas que não sentiu nada, não é necessário sentir um frisson, né, sentir aquele arrepio para poder fazer, não. Às vezes nós somos desafiados pela urgência, né, pela necessidade. E no nosso caso nós fomos desafiados tanto pela comunicação interna de Deus, como também pela necessidade, quando nós ouvimos que o Senegal era um país que também faz parte da janela 10x40, menos evangelizado do mundo, e que precisava de missionários, né? Então a gente se dispôs a vir. Então, e esse preparo, como que foi? Você falou como é o nome? Betânia? Isso. E essa é a preparação para as línguas, assim, sua esposa, os seus filhos, como que foi essa preparação da família para ser enviada? Então, quando a gente foi primeiro passo que a gente deu em relação à questão de ministério foi ir para o Seminário Betânia, né? Era um seminário que estava chegando, o Seminário Evangélico Betânia estava chegando em Petrolina, na nossa cidade lá de Pernambuco, e a gente foi os primeiros alunos ali da região. Então nós deixamos na época emprego, deixamos tudo que a gente estava fazendo e nós fomos para o seminário interno. Bom, esse é o primeiro período de formação. Nós temos que ter uma boa base teológica, mesmo que a pessoa não seja pastor, mas é importante que ela tenha uma boa base teológica, entendimento das escrituras, porque imagine alguém que vem para um país onde o sincretismo é forte, onde a devoção aos ancestrais é forte, onde a crença dos espíritos é forte, né? Então, se você não tiver uma boa base teológica para um lugar transcultural, vai ser difícil. Mas, assim, a primeira bagagem foi essa. A segunda, eu acho que faz parte também da minha preparação, trabalhar mesmo. O trabalho em si molda a gente, né? Eu trabalhei numa empresa de exportação de carne como gerente, que formou muito bem a minha liderança, né? Foi formando áreas do meu caráter na liderança. E também no hospital do trauma em Petrolina, onde eu via muitas pessoas com situações bem difíceis, e isso você tem que ser um pouco razão e menos emoção, né? E vai tratando também uma área da tua vida. Então, eu acredito que tudo isso serviu de bagagem para a formação da liderança. Agora, em relação à família, os filhos, nossa menina, antes de vir para cá, ela tinha 2 anos, e o nosso filho, ele tinha 9 anos. Então, a gente começou a trabalhar com eles na questão do psicológico, né? De saber que eles vão para outra nação, de conversar com eles
e conversando sobre uma outra realidade, passando filmes sobre da África, por exemplo. Comprei umas bonecas de cor negra, né, de cor escura, para mostrar para ela que existe pessoas que não é da mesma cozinha dela, ela vai ter que conviver com essas pessoas que são tão amadas por Deus quanto ela, que são tão aceitas quanto ela. Então a gente começou a trabalhar nisso e trabalhando no psicológico deles, né, para que eles chegasse o choque fosse menos. Em relação à língua, o ideal seria ter estudado a língua, né, porque o Senegal fala francês como língua oficial e fala mais de 40 dialetos. Então, seria necessário estudar a língua, pelo menos o francês, que é a língua oficial. Nós não estudamos, nós tivemos que aprender mesmo, quebrando a cabeça mesmo no campo, na convivência, o que eu não aconselho hoje, né? Mas a gente, isso tudo fez parte, né, desses 2 primeiros anos de Senegal, foi também de preparação, porque é um tempo de sedimentação, é um tempo de você formar teu fundamento, é um tempo de mergulho na cultura, é um tempo de você falar bem a língua, aprender bem e falar bem. Então, tudo isso faz parte da nossa preparação para a vocação missionária, né, transcultural. Sobre o seu primeiro campo missionário, qual foi assim, as experiências, os acertos, que você considere que você passou, como você já citou, alguns trabalhos que você teve, que foram te moldando, sobre o seu primeiro campo, né, que foi ainda no grande seminário, que foi moldando você para essa ida pregar, ou até mesmo trabalho na igreja, como foi auxiliando nessa construção. Eu sempre fui envolvido desde adolescente na igreja, sempre fui envolvido nessa questão de pregações, de evangelismo, nessa questão do compromisso mesmo, né, de levar as pessoas a terem sede por Deus. Quando a gente foi para o seminário, né, minha esposa também, ela também tinha essa mesma vocação missionária, e é importante que se diga isso, né, porque você casar com alguém que tem o mesmo chamado, a mesma vocação, a mesma visão, eu acredito, eu sempre digo que ela é mais louca por missões do que eu, né? Porque eu falo assim, eu vou ficar em Senegal 10 anos. Ela fala, não, eu vou morrer em Senegal. Então, a gente, por isso que eu falo que ela é mais doida, né? Mas assim, a questão das experiências, no terceiro, em 2001 eu fui para o seminário, em 2003 nós fomos para um estágio no Alto Sertão do Pajeú, numa cidade chamada Brejinho. Tinha cerca de 8.000 habitantes ali. E ali foi o nosso primeiro campo de pioneirismo, né? A gente começou um trabalho do zero, com apenas 2 pessoas. E hoje essa igreja, essa congregação já virou igreja, já tem congregações, não é? E a gente deixou ali cerca de 20 pessoas na época, em 2003, 2004. E essa primeira experiência para mim foi muito romântica, tudo era muito lindo, bonito, tudo era perfeito, porque tudo era novo para mim, né? Eu era muito novo. Eu acho que o maior desafio o maior desafio no início do ministério é a maturidade, é você trabalhar a tua maturidade, né? São experiências novas, você não sabe lidar ainda, você tem que contar com alguém sempre mais experiente que você, sempre ser humilde para ouvir outra pessoa que está no campo há mais tempo que você. Então, esse tempo de Brejinho foi um tempo de aprendizado. Depois de Brejinho, eu fui coordenador de um centro terapêutico para crianças e adolescentes com dependência química. Isso foi em Petrolina, e a diretoria, né, desse centro eram todos homens de negócios, homens cristãos, inclusive alguns deles são nossos parceiros hoje, aqui em Senegal. E ali a gente não sentiu nenhum chamado específico para trabalhar com aquilo, olha só, mas a gente sentiu a necessidade, a urgência de alguém que precisava estar ali para cuidar daquelas crianças. E nós nos dispomos, baseado na palavra de Jesus que diz, e de fazer discípulos, né, em todos os lugares. E a gente trabalhou ali por 2 anos, 2007 a 2009, e
para nós foi muito desafiador, porque era uma realidade totalmente que a gente não estava acostumado a lidar. Então, foi muito assim, até mesmo estressante mesmo para nós, mas tudo isso faz parte de uma bagagem que a gente vem trazendo na nossa formação. Em se tratando do Senegal, é, eu divido o nosso tempo por etapas, né? O primeiro tempo, um tempo romântico, onde a gente acha tudo muito lindo, as diversidades de cores, a diversidade da cultura, a diversidade das línguas. Então a gente acha tudo muito um espetáculo, mas chega um momento em que você cai em si, ó, geralmente tem gente que tem o choque, que nós chamamos de choque cultural, que é quando você se vê confrontado, né, dentro de uma realidade, e isso mexe com a tua emoção, né? Mexe com a tua emoção. Você se pergunta o que é que eu estou fazendo aqui, né? E às vezes tem gente que tem esse choque com 6 meses, tem gente que tem esse choque com um ano. No nosso caso foi depois de um ano, não é? E tem gente que não tem choque. Eu acredito que a minha esposa não teve nenhum choque, mas eu tive. E E aí você começa a ver a realidade como ela é, sem romantismo. Você começa a ver os desafios como eles são. Aí você começa a ver que uma das maiores barreiras para a obra missionária é a comunicação. Passa pela comunicação e se envolve entender bem a língua. Porque imagina, eu trabalhava numa igreja em 2012 aqui que falava o crioulo, que é um dialeto de Guiné-Bissau. Na base onde estávamos hospedados falavam português. Na rua falava-se o Wolof, que é um dialeto que 47% da população fala. E para resolver problemas, ir nos bancos, falar com as autoridades, você usa o francês. Então, imagina o desafio que você tem. Acho que esse é um maior desafio que vai te desgastando um pouco no início, mas se você aproveita bem esses 2 primeiros anos para mergulhar nisso, você vai estar bem. E o desafio cultural, que tudo é diferente, né? A gente no Brasil come com garfo, faca e tal, e aí de repente você está numa realidade onde o pessoal usa a mão para comer, comendo todos no mesmo bolo, onde 7, 8 pessoas comem juntas, com a mão direita, porque a mão esquerda só serve para a higiene pessoal, né? Você não faz nada com a mão esquerda, você não dá esmola com a mão esquerda, você não sauda com a mão esquerda, você não faz nada com a mão esquerda, só com a mão direita, porque a mão esquerda já é considerado uma maldição se você fizer. E se você o fizer, você tem que pedir desculpa por tê-lo feito. Até para dar esmola tem que ser com a mão direita. Então, isso para mostrar a diversidade e os desafios do campo. E são detalhes, né? Assim, detalhes que é só a vivência da cultura que vai mostrando, né? Assim, mais que a gente estuda e entenda, é o dia a dia ali deles, né? O quanto é desafiador de você sair, aí numa esquina você fala no idioma, na outra esquina você já fala outro. Então você realmente tem um jogo de segura, né? Pra estar fazendo isso. Inclusive, quando eu cheguei, que eu comecei a pregar, imagina 3 pessoas te traduzindo. São três traduções. Eu falava em português, o outro em francês, o outro em Wolof e o outro em Serer, que é outro dialeto. Imagina, quando o outro terminava lá, o terceiro terminava lá de traduzir, eu já não sabia nem o que eu tinha falado aqui. Entendeu? Então, esse é um desafio. Então, você tem que aprender as línguas para você ir avançando nas etapas, né, da comunicação. Nós sabemos que estamos vivendo um momento difícil, né, de pandemia. E como que estavam sendo os trabalhos antes da pandemia, com o pessoal aí no seu campo atual? Então, a gente tem 5 trabalhos aqui da Missão Betânia. A gente está pela Missão Betânia. Nós temos 5 trabalhos. São 5 igrejas espalhadas num raio de 500 quilômetros. E nós temos uma escola com 350 crianças e posto de saúde e N trabalhos. Então, meu trabalho, nosso trabalho especificamente como missionário é apoiar os pastores locais, as lideranças locais, e nós fazemos visitas periódicas
a esses trabalhos de supervisionamento do campo, ver as necessidades do campo, a conectar pessoas, parceiros, para que se desenvolvam os projetos ali locais. Então, eu viajo todo final de semana, eu estou normalmente em um lugar diferente, seja em Dakar, seja em Lago Rosa, a 50 quilômetros, seja em Thiès, a 100 quilômetros, seja em Umborô, a 120, seja em Tambacunda, que fica a 500 quilômetros, que é o trabalho mais longe. Então, esse é o nosso dia a dia, treinamento dos líderes. Agora, sim, com a pandemia, a gente ficou confinado, né? Porque o presidente, de março, abril, até maio, até o início de junho, nós estávamos confinados totalmente, tinha horário de recolher a partir das 7 horas da noite, não podíamos sair muito, foi um terror no país, né? Porque as pessoas não sabiam com o que estavam lidando. Então, a gente trabalhava mais como a gente está fazendo agora, né? Nas plataformas digitais, para aqueles que podiam, comunicação por telefone, por WhatsApp, acompanhamento, e ficamos bem limitados na questão de estar junto, porque as fronteiras, tanto internacional como as fronteiras entre as cidades, elas estavam fechadas, entre cidade e cidade. Então, ninguém podia vir, ninguém podia ir. Então, nós ficamos bem limitados. Cada grupo continuava se reunindo, tentando se ver de poucas pessoas juntas, né? 4, 5 pessoas juntas. E agora nós retomamos, né? Que o confinamento acabou aqui no Senegal, nós retomamos as atividades normais, todo mundo está junto, respeitando algumas medidas de segurança, de saúde, mantém o distanciamento, né? A questão do distanciamento, questão do gel, essas coisas assim, mas as atividades estão completamente normais agora. Então, pessoal, nesse papo, se você ainda não se inscreveu no canal da Sete Vermelhas, se inscreva, ative o sininho para você ver nossas programações, compartilhe esse link e dê o seu joinha, curte nossas programações para que mais vídeos sejam lançados. Então, missionário, continuando o nosso bate-papo, a gente queria te perguntar a respeito dos trabalhos temporários. As igrejas podem estar realizando isso legal, como que com você, como que a gente faz um projeto, as orientações a respeito. Nós Lorena e Larissa, recebemos todo ano nós recebemos 2 equipes aqui, uma no primeiro semestre, outra no segundo semestre. Diferente desse ano que as coisas estão um pouco, né, foram complicadas, mas essas equipes cada um vem com um objetivo diferente, mas o objetivo principal é apoiar os projetos que já existem, né? Isso quer dizer que quando vem pastores, a gente aproveita os talentos deles no ensino para poder ensinar a igreja. Quando vem um grupo de médico, a gente leva eles nos vilarejos, né, da gente aqui, para que eles façam um trabalho com a população, com a comunidade social. E então a gente procura usar os talentos de cada um da equipe que vem, mas sabendo que eles vêm para apoiar um trabalho que já está em andamento. Geralmente as equipes passam de 10 a 15 dias aqui, e porque cada um tem seu emprego no Brasil ou em outro lugar. Mas já está aberto, sim, o convite para vocês conhecerem o Senegal, você que quer conhecer, que quer conhecer a gente de mais de perto, ver o nosso dia a dia. A gente faz uma viagem com você em todos os trabalhos da gente aqui, você vai conhecer de perto a realidade do Senegal e saber como ajudar de fato. Inclusive, o pastor João Libório, aí de Patos de Minas, veio aqui, né, nos visitou, passou alguns dias com a gente. Teve uns nossos amigos aí do Espírito Santo também que vieram, e quando eles vieram, eles falaram: poxa, uma coisa é a gente ouvir, outra coisa é a gente ver, né? Vendo, a gente entende melhor quais são os desafios. Então, está aberto, sim, esse convite. É só entrar em contato com a gente. Hoje eu sou responsável da missão Betânia aqui no Senegal.
Então, você pode entrar em contato com a gente, a Larissa e a Lorena pode colocar depois na descrição do vídeo o nosso e-mail, nosso WhatsApp. Você entra em contato, a gente vai programar uma data para estar junto e eu vou te ajudar nessa logística aí, tá bom? Então, pessoal, fica o convite para a gente conhecer o Senegal, conhecer o trabalho de perto e também já é um trabalho de campo, para você que deseja missões, né? Conhecer os lugares, faz toda a diferença para estar iniciando nesse trabalho. A gente vai deixar aqui na descrição desse vídeo as mídias sociais do nosso missionário para que você entre em contato. A respeito da liderança local, ela é desenvolvida totalmente por vocês, né? Vocês fazem todo o treinamento. Qual que é a diferença entre líder local e missionário? Assim, como você lista essa diferença? Como isso tem um impacto maior na sociedade? Então, existe vários pensamentos nessa questão de missões. Por exemplo, existe aquele pensamento do missionário tradicional, que é aquele missionário que vai e que ele pensa que vai fazer tudo, né? Ele vai evangelizar, pregar, batizar, abrir igreja e fazer uma série de coisas. Nosso pensamento, nós também tínhamos esse pensamento de início, e é necessário que de início você realmente faça, mas depois a gente entende hoje que a melhor pessoa para ganhar o senegalês é o próprio senegalês, o nativo, que não tem nenhuma barreira cultural, nenhuma barreira linguística, que tem um acesso direto ao coração do seu povo. Então, quando a gente já tem os discípulos, já tem pessoas que foram ganhas, a gente tem trabalhado nesse sentido de dar mais ferramentas para que ele desenvolva o ministério melhor, capacitações para ele, conexões de parceria, até mesmo financeira, para que ele possa fazer o ministério melhor. Então, a gente é um ministério hoje de apoio, né? E isso é extraordinário, porque o impacto disso é muito maior, né? Um muçulmano, ele estatisticamente se converte entre 5 anos a 10 anos. Então, é bem lento o processo. Com um nativo, isso se torna mais rápido, esse processo. Então, a gente investe bastante no nativo. O Senegal precisa, sim, de missionários estrangeiros, e a gente recebe, a gente vem, e está aqui por uma direção de Deus, mas a gente entende que o nativo é a melhor pessoa, se bem capacitada, para ganhar o seu povo. Entendeu? Pastor, se o Gutenberg do passado pudesse um conselho do Gutenberg do futuro, qual seria? Eu não te ouvi bem. Pode repetir, por favor? Eu acho que seu áudio não saiu bem. Não. Deixa eu ver se eu bloqueando aqui o meu pai. Pastor, se o Gutenberg do passado pudesse dar um conselho para o Gutenberg do futuro, qual que seria? Tá, aí boa pergunta, viu? Gostei dessa pergunta aí, bem formulada. Bom, eu diria para o Gutenberg, primeiro, se você tem condições de conhecer o campo, vá lá. Não vá diretamente. Vá primeiro, conheça o campo, a realidade do campo, sinta se é isso mesmo que você quer e depois você volta definitivamente. No meu caso, eu não fiz isso, né? Eu vim direto com a minha família. Graças a Deus deu certo, né? Funcionou. Mas a gente conhece casos de pessoas que vêm e com um ano o choque é tão grande que voltam, né? E a gente está aqui, graças a Deus, há 8 anos e meio. Outro conselho que eu daria é estude a língua antes de vir. Eu acho que quanto mais você é preparado fora do campo, melhor vai ser, mais rápido vai ser o processo de adaptação e mais resultados mais rápidos você vai ter. Então, a gente estudou a língua no campo, e isso porque a gente não teve essa orientação, inclusive, que eu estou dando agora a vocês, a gente não teve essa orientação. A orientação foi ao contrário, a orientação foi, não precisa estudar, não, venha para cá, você aprende rápido aqui com o povo. Não é esse conselho que eu daria estude, tem francês no Brasil, você quer vir para o campo,
Você quer vir para uma nação que fala francês, então comece a estudar já a língua. Você quer ir para uma nação que fala inglês, então comece a estudar já a língua. Então, eu já orientaria nesse aspecto, né? De a pessoa, quanto melhor preparada for, vai ser melhor para o campo. Fica a dica, pessoal, ó, estudo da língua, Eu acho que outro conselho que eu daria também é que, dependendo do país que você vai entrar, você não entra como missionário. O Senegal a gente entra como missionário, pode entrar ainda hoje, graças a Deus, a gente, mesmo sendo 94% muçulmano, a gente entra como missionário, mas tem países que você só entra com a profissão. Então, estude, né? Eu daria esse conselho também. Estude, faça uma boa faculdade, tenha uma boa profissão. Quanto mais ferramentas você tiver, mais entrada fácil você tem para entrar no país e mais útil você será. Essa pergunta já é um conselho, né, para todos aqueles que querem ingressar nessa vida missionária. Mas agora, e um conselho para as esposas, para os filhos? Quais seriam missionários? Deixa eu ver se eu entendi bem a pergunta. Um conselho que daria para as esposas, para os filhos que querem se envolver com missões. Isso. Então, eu daria justamente isso. Primeiramente, que os pais incentivassem, né? Exatamente isso que eu falei, vou falar assim de outra forma. Eu daria a questão, incentivaria os pais, principalmente, a incentivar os seus filhos a valorizar a questão dos estudos, né? Estudarem mesmo, cair dentro estudando, ter uma profissão. Imagina você ser médico. Você chega aqui nessa nação, como a gente tem alguns casos, sendo um médico. Você tem uma abertura muito grande com a comunidade, só por ser médico, né? Você já tem uma porta aberta. Então, imagina você ser um pedagogo. Você chega e você vai ter uma facilidade muito grande já para montar uma escola, né? Então, eu incentivaria os pais a incentivar os seus filhos também a estudarem, né? E cair dentro mesmo nessa questão de buscar mais ferramentas para ser bem preparado para estar no campo. Esse é um conselho que eu daria, certo? O outro conselho, acho que se cabe agora, para aqueles que querem se envolver com missões, querem vir para missões, você tem que entender, é uma coisa que eu repito sempre, eu estava falando com minha esposa ontem, que, olha, engraçado, né? Há 8 anos e meio eu repito o mesmo discurso. Eu não mudo o mesmo discurso. Não é porque... Não é a questão de não mudar o discurso, é a questão de... São convicções tão fortes, são coisas que estão claras, que não tem como mudar. Então, eu aconselharia a esses jovens que querem se envolver com missões para eles entenderem o princípio de Atos 13, né? Onde tem profetas, mestres trabalhando na igreja, servindo ao Senhor, e que, estando eles servindo ao Senhor, o Espírito Santo disse: separa-me, Paulo e Barnabé, para a obra que os tenho chamado. Não existe autoenvio, não existe autoconsagração, né? Se você quer se envolver na obra de Deus, seja bênção onde você está, seja engajado, seja compromissado, porque, como disse Ronaldo Lidório, quem não é bênção de perto não pode ser bênção de longe. Então, igual aquela historinha do cara, né, que falou assim: pastor, eu tive uma visão e eu vi as letras VCC. E aí, o que significa, meu querido? Significa: vai, Cristo te chama. Foi o que o jovem disse para o pastor. Mas o pastor: não, meu querido, você entendeu errado. Na verdade, significa: vai cortar cana, né? Porque o cara não tinha compromisso nenhum com a igreja, o cara não trabalhava, não dava frutos. Então, se você não dá frutos onde você está, como você vai dar fruto fora da tua nação? Ou em outro estado? Ou em outra região? Então, seja bênção onde você está.
é um conselho forte que eu dou para você que quer se encaixar com missões. Amém. Também, missionário, esse preparo na nossa igreja, né, na nossa casa, tem muito a ver também com as oportunidades que vão surgindo, né? Como você mesmo disse, ao cuidar do centro lá das crianças de recuperação, não era uma coisa que vocês estão vocacionados, mas vocês toparam de fazer. Então, isso trouxe uma nova maturidade, um novo entendimento para vocês. Às vezes, a gente quer muito sem esse campo e outras oportunidades estão surgindo, outras urgências estão surgindo e a gente fica, ai, não vou fazer. E fica tardiando, né, o que Deus deveria estar fazendo em nossas vidas. Verdade. Isso é verdade. E toda experiência para nós, toda experiência que você vai viver vai ser válida e vai ser uma bagagem para o campo missionário. Se eu for dar falando de urgência de missões, da necessidade, se eu for dar um outro conselho para vocês, para fechar essa questão do aconselhamento para quem quer se envolver com missões, é um conselho que o meu professor de missiologia sempre me dava e sempre dizia: a nossa parte é obedecer, obediência, né? A parte de Deus é o como as coisas vão acontecer, o sustento, como vai ser o sustento, como vai ser lá no campo, como eu vou fazer isso ou aquilo. Então, esse como não é com a gente, como é com Deus. O que é com a gente é a obediência, é os primeiros passos, né? É a gente ver a necessidade, a urgência, e a gente se sentir desafiado por aquilo, e a gente não ficar na nossa zona de conforto, e entendendo que é isso que Deus quer para nós, a gente dá os primeiros passos em obediência a esse alvo de Deus, a esse projeto. E o como é Deus quem vai realizar na nossa vida. Amém. Amém. Mais algumas considerações, mais alguns conselhos, aquela palavra de incentivo para missões. A gente já está caminhando no final desse papo. Mais algum detalhe que você gostaria de dizer? Eu sou muito motivado para essa questão de missões. Eu corre nas minhas veias, né? Eu acho que eu não falo outra coisa que não seja isso. Eu acho que a gente vive isso, né? Então a gente só vai falar daquilo que a gente vive. E uma coisa também que é um aprendizado, você leia bastante. Você que quer ir para missões, leia bastante, porque a leitura, principalmente de homens de referência na área missionária, vão te ajudar bastante para te dar princípios de sabedoria no campo missionário. Eu, por exemplo, li muito o Ronaldo Lidório, e esses princípios do Ronaldo Lidório, que é antropólogo, que é missionário, que teve uma vivência de missões, me ajudam muito. E um princípio que eu queria fechar aqui também, que é importante, é que chamado e vocação não é a mesma coisa, né? São duas coisas diferentes. Chamado tem a ver com direcionamento, né? Então, por que você está aí no Senegal? Porque eu fui direcionado por Deus para isso. Paulo quis ir para Bitínia, mas o Espírito não permitiu, né? Então, ele quis ir para um lugar e o Espírito não permitiu. Então, é um direcionamento de Deus. Quando ele estava lá em Troade, o Espírito Santo falou para ele: vai para Macedônia. Então, o que nós chamamos de chamado, na verdade, é um direcionamento. E esse direcionamento, ele muda de acordo com a vontade de Deus e com o tempo de Deus. Se Deus quiser que a gente permaneça no campo mais tempo, nós vamos permanecer, senão ele vai direcionar um outro lugar. E vocação é aquilo que você não muda em momento algum. Se você é pastor, você vai ser pastor em qualquer nação. Se você é professor, vai ser professor em qualquer nação. Então, aquilo que você vai com você para onde você for, né? Não muda, né, a vocação, mas o direcionamento ele muda. Então, é importante que também a gente perca esse romantismo de que Deus nos chamou para um lugar e vamos morrer naquele lugar. Não, Deus ele nos direciona e ele pode nos mudar essa direção para um outro lugar e a gente vai continuar exercendo a vocação para a qual nós fomos chamados.
eu incentivo a Igreja Presbiteriana em Patos de Minas para investir em missões e, principalmente, o conselho que eu dou para a igreja é o cuidado missionário, né? A gente pensa que os missionários são heróis. Os missionários, eles são aqueles caras, os gigantes da fé. Não, os missionários são pessoas comuns que têm falhas, que têm limitações, que têm fraquezas e que precisam de cuidado missionário. Então, a igreja investe não só em oração, não só financeiramente, mas também no cuidado, naquela preocupação. Uma coisa que eu elogiei a Lorena foi a última vez que a gente foi aí em Patos de Minas, aquela recepção calorosa, né? Que a gente teve aí veio com um presentinho, uma lembrancinha para cada um dos membros da família. Aí todo mundo ficou assim encantado, porque quando você não espera nada e vem alguma coisa, você fica, né, extasiado. Então a gente ficou muito feliz com isso. Isso mostra cuidado, isso mostra interesse. Então caminhe como igreja nessa direção de cuidado, né? Isso aí é uma direção bíblica, uma direção que Deus quer para nossa vida. Amém. Ó, eu tenho que confessar que o dia que eu li o seu comentário, eu fiquei também muito emocionada, viu? Fiquei muito, muito feliz. Um pequeno gesto faz toda a diferença, né? Então, é isso, é ter o amor, ter o cuidado, principalmente nesse período que a gente está vivendo, né, de pandemia, as questões globais que a gente está vivendo, demonstrar esse amor, esse cuidado é muito bom. Muito bom mesmo. Missionário, mais alguma questão, Larissa? Você quer levantar? Não, acho que não. Vai. Pedidos de oração. Isso. Quais são os seus pedidos de oração? Que a gente pode estar passando para a igreja, as pessoas que estão nos assistindo também estão orando por vocês. Então, estejam orando por nós em relação ao ministério. Eu sempre peço a Deus sabedoria para gerenciar, né, para resolver conflitos, para ajudar os pastores a se desenvolverem pessoalmente, para que os projetos avancem, as igrejas avancem. Então, a gente pede sabedoria e graça a Deus, capacitação cada vez mais nesse sentido. Orem pela igreja senegalesa, para que sejam tomados de ousadia do Espírito e para o discipulado, para o evangelismo, para crescerem mesmo. E orem por essa questão também, sempre pelas igrejas africanas e Senegal. Orem pela questão também financeira, que é um desafio muito grande na África, né? E a gente mora na capital, é uma outra realidade, mas quando a gente vai fora da capital, a gente vê coisas assim bastante desafiadoras. Então a gente enfrenta esse desafio. Nós pedimos também que o Senhor levante, né, novas parcerias nesse sentido. Ore por isso. Ore por nós como família, porque nós estamos numa transição agora, né? Eu falo transição assim, são situações que vão acontecer. Por exemplo, o nosso filho mais velho, Azaf, está ano que vem terminando o seu tempo de estudos aqui no Senegal, vai ter que ir para fora estudar, né? A gente não sabe aonde exatamente ele vai. Então, ore para que Deus nos dê sabedoria nesse sentido, orientação, para acompanhá-lo bem, né? Porque uma coisa que a gente preza muito é pela família, né? Se a gente nunca adianta ganhar o mundo todo e a gente não perder a nossa casa, né? Não adianta. A gente tem que valorizar a família. Esse é o nosso primeiro campo missionário, é a família. Então, ore por nossa casa, a Júlia, o Azaf, nossos filhos, e por esse tempo também de decisões e de mudanças, que o Senhor esteja nos direcionando em tudo isso aí, tá bom? Amém. Missionário, te agradecer pela essa oportunidade, pelo ensinamento, pelos conselhos. Foi muito edificante para nós e acredito para quem está nos assistindo também. Então, se você gostou desse bate-papo, compartilhe, deixe seu like, entre em contato com o missionário. O missionário é muito acessível, ele sempre está online, praticamente, missionário. Então, você consegue ter acesso a mais informações do Senegal. Ore por missões, contribua, ore pelos alvos que ele
nos disse aqui e que o Senhor vai estar abençoando vocês. Eu quero agradecer também a presença da Larissa aqui conosco e você que está nos assistindo até agora. Ok, gente, um abração. Deus abençoe Larissa, Lorena, Pastor Vaguinho e toda a igreja aí presbiteriana em Passos de Minas. Deus abençoe vocês. Obrigado pelo convite.